Isso aí, galera. Nosso último dia de mais informação sobre elétrica domiciliar, né? Como é que você consegue fazer manutenção na sua casa, manutenção elétrica. Sexta-feira falamos sobre os princípios de eletricidade. Quinta-feira falamos sobre os princípios de eletricidade, desculpa. Sexta-feira falamos sobre como utilizar as informações dos eletrodomésticos, falamos um pouquinho sobre a utilização e a aplicação do chuveiro também. E hoje vamos continuar falando sobre as informações dos eletrodomésticos, porém com algumas informações na prática, né? Algumas coisas do dia a dia nosso. Para quem não me conhece, me chamo Jefferson Lopes de Menezes, tenho 30 anos. Comecei na profissão com uma curiosidade, uma ajuda que eu fui prestar para um parente meu primo, e acabei pegando gosto. Aí trabalho com essa parte de manutenção eletroeletrônica há 12 anos já, com alguns cursos, fui em formação de técnicos, tecnólogos, algumas especializações específicas em cada área determinada. Eu sempre fui muito voltado para a parte da indústria e faz poucos anos, faz 3 anos que eu faço manutenção residencial também. Manutenção e instalação residencial, tá, gente? E aí, atualmente, essa é a minha atividade. Não descartei a indústria, não, de forma alguma. Apenas eu adicionei a residência. Então, eu faço manutenção eletroeletrônica na indústria e nas residências também, tá certo? Explicação da oportunidade. A instrução dada aqui, como eu falei nos outros dias, eu reforcei todos os dias, tá? A instrução dada aqui é para ter um conhecimento suficiente para fazer uma manutenção residencial própria, tá certo? E com essas instruções, é seguro usar os equipamentos eletroeletrônicos em sua casa. Tem pessoas que têm muito medo, né? Hoje a gente atendeu uma residência onde foi feita uma cozinha planejada, e nessa cozinha planejada teve algumas necessidades onde faltava ser atendida. Então a gente passou a manhã inteira adequando essa cozinha planejada da pessoa e ficou perfeitamente seguro e conforme ela queria também. Então são coisinhas básicas, né? Que muitas pessoas não dão bola, porém tem um grande valor para outras. E aí essas pessoas, né, que querem valor na sua casa, querem segurança na sua casa, que a gente começou a compartilhar esse material já faz algumas semanas e pretendemos atualizar e trazer mais novidades com a ajuda de vocês também, né? Com as necessidades, com algumas perguntas. Jefferson, como faz isso, como faz aquilo? Se a gente não souber, a gente vai atrás do material e com certeza vamos ajudar aí uns aos outros, tá certo? Um aviso que eu quero deixar aqui bem claro, bem definido. Gente, a oportunidade nesse material é superficial, tá certo? E não é para pessoas que querem se profissionalizar na área de elétrica. É uma explanação para que você consiga, de fato, fazer a manutenção elétrica na sua casa. Reforço isso, na sua casa. Isso aqui é apenas uma informação superficial para que você não cometa alguns erros que as pessoas estão cometendo dia a dia, tá? Diariamente, em suas casas, onde coloca em risco as pessoas que estão utilizando os eletrodomésticos dentro de casa, as pessoas em casa também, por conta de risco de curto-circuito e incêndio. O que você puder fazer na sua casa para você economizar dinheiro de forma rápida e segura, tá? Você pode fazer. Não é necessário você consultar um técnico, né, um profissional da área, sempre que você precisa de uma manutenção ou de uma instalação dentro da sua casa. Com certeza aqui, como o canal já diz, né, criando autonomia, você pode ter autonomia de fazer várias e várias instalações dentro da sua casa. Hoje em dia aí as mulheres estão tomando conta do mercado, né, tanto profissional como do lar. Então, assim, a gente está levando um show das mulheres. Homens, temos que nos profissionalizar, nos especializar em várias áreas aí, porque as mulheres dão um show em casa e no profissional também. Estamos sendo deixados para trás. Então estamos aí para compartilhar o material para mulher, meninas, rapazes, jovens, adultos, senhores, indiferente, tá? Recebendo um material gratuito
para que você consiga fazer alguma manutenção dentro da sua casa, para você economizar dinheiro e fugindo dos riscos tradicionais que a gente vê diariamente por aí. Sendo meu eletricista, esse é o nome do material que a gente está aplicando aí, tá certo? Para que você seja o seu próprio eletricista na sua casa, você consiga instalar um abajur, para que você consiga instalar um pendente onde você quer, para que você consiga fazer aquela manutenção no cômodo que você queira dentro da sua casa, sem ter que chamar um profissional da área, onde você consegue economizar uma mão de obra. E, gente, eu falo de coração aberto aqui, os materiais estão muito elevados ultimamente. Então, o que você conseguir economizar para que você mesmo possa fazer, sabe? Eu sinto no meu coração como eu estou ajudando vocês a terem uma oportunidade de usufruírem o seu dinheiro em outras áreas. É porque a gente conhece no dia a dia nosso, a gente vê como as coisas estão bem elevadas. Tá? Material disponível para que você tenha uma infraestrutura básica e segura para ficar afastados de perigos desnecessários na parte elétrica na sua casa. Estou há alguns anos me deparando com vários acidentes e situações de risco que podem machucar as pessoas com eletrodomésticos de uso diário. Tá? Chuveiro, tomadas externas, torneira elétrica, iluminação interna, iluminação externa de jardim, no caso, né? Agora à tarde mesmo recebi um material, algumas imagens de um chuveiro, gente. Um chuveiro que literalmente pegou fogo os terminais de alimentação. Então, como é que você pode fazer isso e ficar seguro dentro de casa, né? Ou ter isso e não correr esse risco de levar um choque ou de colocar o seu patrimônio em chamas aí virar cinzas, né? Tem técnicas, tem modos de fazer mais seguro, onde a gente vai livrar isso com certeza, tá? Vou adiantar para você, a riqueza que você pode ter com pessoas que têm essa rotina diária, manutenção elétrica, domiciliar e outras, pode dar uma tranquilidade de longa data. Por que eu digo de longa data, gente? Normalmente é muito difícil, depois que você faz um serviço bem feito, você retornar ali para fazer algo similar, tá? Naquele trabalho que você executou. Tá? Todas as pessoas que fazem o que fazem de forma caprichada, né? Dedicado, caprichado, nunca voltam para refazer o trabalho. Tá? Voltam para fazer outro trabalho, outra atividade ali, porém, aquela que foi contratado não vai ser necessário, porque fez bem feito, fez caprichado. E isso faz com que você ganhe credibilidade. Né? Na sua casa, quantas vezes você já precisou de alguma coisa que você não conseguia fazer, não tinha informação para você fazer, e aí você chamou uma pessoa que não fez como você gostaria que tivesse feito. Agora, se você tem a instrução básica necessária para você aplicar isso na sua casa, o que você faria? Você faria meia boca, como a pessoa que fez para você, ou você faria da melhor forma possível? Da melhor forma possível. E do seu jeito, deixando a casa do seu jeito, do seu jeitinho, deixando o seu toque. É isso que a gente está aqui. Tenha ciência de que se o eletrodoméstico tem uma etiqueta, tem uma razão muito importante para se dar atenção. Tá? Muitos eletrodomésticos vêm com uma tarjinha no cabo dela, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Esse daqui é uma tomadinha de um eletrodoméstico. A gente já vai ver a seguir, tá? Então, normalmente, quando o eletrodoméstico tem uma etiqueta aqui, ó. No caso, esse aqui não tem. Tem uma etiqueta aqui. Essa etiqueta já vem bem grande, amarelo. Não remova essa etiqueta. Porque aqui, nessa etiqueta, condiz a informação de alimentação desse eletrodoméstico, tá? E a tensão, no caso. E aí também mostra a corrente muitas vezes. Se você coloca em um lugar inadequado, você coloca em risco o uso a durabilidade do equipamento. Normalmente acontece isso em secador de cabelo, máquina de lavar roupa, estabilizador de computador, fonte de computador normalmente não, porque ela é eletrônica automática. No caso desses eletrodomésticos onde não tem a etiqueta, normalmente é bivolt.
né? Tem uma chave, tem um circuito eletrônico que faz o reconhecimento de tensão. Mas no caso dos eletrodomésticos que tem essa etiqueta, é por conta disso. Por conta que não tem, né, um circuito onde protege. Então, se você coloca em um local inadequado, pode vir a danificar o equipamento e pode vir a machucar a pessoa que está utilizando o equipamento também. Tá certo? Fazendo a instalação do meu chuveiro. Então, como prometido, né, hoje eu viria mostrar como é que faz algumas instalações de utilização prática, né, de acordo com o material que a gente já passou. E aí, o que eu decidi fazer? Como é que assim, ó, fazendo a instalação do meu chuveiro, como é que eu faço a instalação do meu chuveiro? Então vamos lá, vou mostrar aqui na prática, num papel, no rascunho. Não vou colocar nada de vídeo, nada de imagem, não. Para que você acompanhe comigo aqui o raciocínio, tá? Então vamos lá. Você tem lá o quadro de alimentação da sua casa. Então lá tem os disjuntores. Vamos colocar aqui o quadro de disjuntor. Vamos colocar aqui para você saber, tá? Eu vou escrever aqui para ficar bem claro. Quadro de disjuntor. É esse aqui. Lá longe está o seu BWC, seu banheiro. Agora, para fazer o seguinte, do seu quadro de disjuntor para ligar o seu chuveiro, o que é preciso saber? Primeiro, você precisa saber qual que é a tensão e a potência desse chuveiro. Então, como é que você faz? Você olha lá, o seu chuveiro. O seu chuveiro tem uma alimentação, né? A tensão é 220 volts de alimentação. E você tem que prestar atenção na potência. Então, vamos colocar aqui o mais forte chuveiro convencional aí que as pessoas gostam de ter em casa, que seria o de 7.500 watts. Preste atenção uma coisa, aqui é volts, tá? Volts. E aqui é watts. Tem diferença no jeito de falar e no jeito de escrever também, tá certo? Então a gente tem isso daqui. Para fazer a instalação desse chuveiro, nós precisamos fazer um cálculozinho básico aqui para reconhecer qual é o circuito que nós vamos levar até esse chuveiro. Então é o seguinte, quando você faz isso, você vai precisar de uma fórmula bem básica aqui, ó, que seria como? Para você saber como instalar esse chuveiro aqui, você vai precisar de uma coisa chamada corrente. E essa informação, muitas vezes, tem, outras não. Então, você vai aprender agora aqui a como calcular. Corrente, a gente também pode ver esse A grandão assim. Tá certo? Então, eu preciso saber qual que é a corrente desse chuveiro para eu poder dimensionar todo o circuito aqui do BWC, tá certo? Do banheiro. Então, vamos lá. Para eu fazer isso daqui, eu preciso saber qual que é a conta que eu preciso fazer. Então, é o seguinte... Para eu saber a corrente, a fórmula diz que a potência dividido pela tensão é igual à minha corrente. Então vamos fazer isso. A potência, qual que é a potência? Esse aqui é o P. Esse daqui é o V. Então, P dividido por T. P dividido por T é igual a A. Vamos lá buscar o P. Potência, 7.500. 7.500 dividido por 220 é igual a, vamos colocar aqui, 34 amperes. Olha que bacana, se eu tenho 34 amperes aqui, o que é que eu preciso? Essas informações são necessárias para você dimensionar o quê? Dimensionar o seu cabo, o seu disjuntor. A partir do momento que você tem essa informação, você consegue fazer a instalação e o dimensionamento correto de cada um, tá certo? Então vamos lá. Se eu tenho 34 amperes, a gente tem que dar uma olhadinha lá no cabeamento primeiro. Então, para escolher os cabos
para alimentar esse chuveiro, nós vamos olhar uma tabela de cabos. Aqui vamos lembrar aqui junto nessa folhinha para eu mostrar depois no material impresso para vocês ou em vídeo até, que fica bem melhor, tá? Mas nós temos os cabinhos 2,5 milímetros, quer dizer milímetros. Nós temos os cabos 4 milímetros e nós temos os cabos 6 milímetros. E nós temos os cabos 10 milímetros, que são utilizados em residência, tá? Essa aqui é para a parte de potência, digamos assim, eu vou ligar aqui, são tomadas para cima. Então, um cabinho 2,5, na tabela, diz que ele suporta em torno de 23 amperes. Opa, 23 amperes para 34 amperes é o suficiente? Não, é pouco ainda. Nós vamos para o cabo 4 milímetros. O nosso cabo 4 milímetros, ele suporta até 28 amperes. É o suficiente ainda? Não, não é o suficiente. Aí nós vamos para o quê? Nós vamos para o cabo 6 milímetros. O 6 milímetros suporta até 35 amperes, segundo umas tabelas. Show! 35 amperes suporta o meu chuveiro? Sim, suporta o meu chuveiro. E nós temos qual depois? Nós temos o cabo 10 milímetros. O cabo 10 milímetros, segundo algumas tabelas, suporta até 50 amperes. E aí agora nós temos o seguinte, 50 e 55 varia um pouquinho. Nessa aplicação aqui, o que nós conseguimos ver? Que nós vamos precisar de um cabo 6 milímetros para fazer a alimentação desse chuveiro. Então já escolhemos o cabo, tá? Já escolhemos o cabo para fazer a alimentação desse chuveiro lá da sua casa. O próximo passo seria o quê? Já temos o cabo, temos o quadro de disjuntor da nossa casa e precisamos alimentar esse chuveiro. Se você usar o disjuntor existente na sua caixinha de disjuntor, você vai precisar ver o quê? Vai precisar ver a corrente, se ela condiz com a corrente de consumo do seu chuveiro. Mas, tem um detalhe, se você colocar ele num circuito já existente, toda vez que você precisar fazer uma manutenção nesse chuveiro, quero trocar resistência porque estragou, ou quero trocar o modelo, quero colocar outro chuveiro de modelo diferente, você vai precisar desligar todo aquele circuito que não condiz com o chuveiro. E aí, isso é legal? Não, não é legal. O que nós sempre recomendamos para individualizar o máximo de circuitos que você puder dentro da sua casa. O que eu quero dizer com isso? Vamos ir para frente um pouquinho. Isso é uma coisa que eu vou explicar, né? Mas aqui eu só vou dar um spoiler, que nem diz o pessoal. Vamos lá, na nossa casa nós temos alguns cômodos, né? Então eu vou dizer assim, ó. Vamos lá, a gente tem a nossa garagem. Nossa garagem tem tomada? Tem. Então aqui é o circuito 1. Vamos colocar aqui. Circuito 1. Da nossa garagem, nós temos o que? Nós temos vamos colocar aqui a sala. Essa sala vamos colocar aqui. Circuito 2. Depois da sala, nós temos o que? A cozinha, vamos colocar aqui. Circuito 3. Nós temos vamos dizer aqui que da cozinha existe um corredor, que esse corredor vai aonde? Vai para lavanderia. Lavanderia, o circuito 4. Dessa lavanderia nós temos acesso aos quartos. Olha que legal. Quarto. Circuito 4, circuito 5, circuito 6, circuito 7. E a gente tem o corredor. Vamos colocar aqui. Corredor. Circuito 8. Por que, Jefferson, que você está fazendo essa divisão? Porque toda vez que você olhar lá no seu painel de disjuntor, vamos lá colocar agora um painel de disjuntor, ele está lá na cozinha. Está aqui na cozinha. Então, nesse geral aqui, o que é comum para todo mundo? Iluminação, tá? Iluminação. Então, vamos lá. Vamos separar aqui o nosso quadro de disjuntor. Nosso quadro de disjuntor, nós vamos ter o circuito 1. O que ele é o circuito 1? As tomadas lá da garagem.
nós temos o circuito 2. O que eles têm lá? O circuito 2 é as tomadas da sala. Nós temos o circuito 3, que seria o quê? As tomadas da cozinha. Só que cozinha, gente, tem uma particularidade. Às vezes tem 2, 3 circuitos na cozinha, tá? Então aqui vamos colocar o circuito 3 na cozinha, mas eu abro um aspas aqui que podem haver mais, tá? Mais ou menos. Vamos aqui para o circuito 4. O circuito 4, temos qual? A lavanderia. Lavanderia também, mais ou menos. Pode haver outros equipamentos que precisem de uma atenção maior, onde precisem de um circuito específico para eles. Então, nós estamos colocando aqui uma geral. Um circuito geral só para lavanderia, sem algumas necessidades básicas, como secadoras, alguma máquina mais forte. Então, a gente está colocando apenas uma máquina de lavar roupa e um tanquinho, umas tomadas ali para uso de ferro de passar roupa. Então, tá bom. Nós temos o circuito 5. Circuito 5, que serve para quê? Para o quarto. Vamos colocar aqui quarto 1, 2 e 3. Então, a gente tem aqui quarto 1, circuito 6, quarto 2, circuito 7, quarto 3. Olha só, não fica muito melhor? Então, nós sabemos que no mínimo, nós teremos 7 disjuntores para esse tipo de residência aqui. Só que, toda vez que você fizer uma manutenção elétrica nessas tomadas aqui, ou que você quiser fazer alguma outra instalação, você vai precisar interromper o circuito, né? Interromper a alimentação. E o que é necessário fazer nesses casos? Você precisa fazer o desligamento. Esse desligamento, se você desliga você coloca as tomadas e a iluminação de cada circuito nesse disjuntor, você vai ficar no escuro. E eu não recomendo vocês fazerem manutenção no escuro, que você não enxerga nada, tá? Então, olha só, coloca um circuito apenas para, vamos colocar aqui, iluminação. Então, toda vez que você for fazer manutenção onde tem alimentação 220 nas tomadas, você vai desligar o circuito correspondente das tomadas. O da iluminação você vai desligar apenas quando você for fazer uma manutenção na iluminação, que é muito raro você fazer isso. Quando você vai inserir no circuito, quero colocar um pendente em cima da mesa de jantar. Quero trocar a iluminação da minha cozinha. Quero colocar uns LEDs na sala. 3, 4 LEDs na sala para ficar bonito, para fazer um negócio mais cinematográfico e trabalhar um pouco mais a iluminação de algum cômodo. Aí você desliga o circuito de iluminação, deixa ele todo pronto e quando você for alimentar, você desliga, alimenta e pronto, já está tudo certo, tá? Então, é aqui que você tem que cuidar. Nessa parte você tem que prestar atenção e nós faremos aí mais para frente como é que fazemos uma distribuição disso daqui, como é que sabemos, como é que eu calculo para cada cômodo aqui um circuito correspondente para que fique uma instalação segura, né, sem problemas futuros, tá certo? Então dei um spoilerzinho aí do que mais teremos no material a seguir para frente, né, com que virá mais à frente. Então beleza, voltando ao nosso chuveiro, temos ali a corrente necessária para alimentar, que o chuveiro vai necessitar. A gente já tem dimensionado o cabeamento que vai ser necessário para fazer a alimentação desse chuveiro. O que faltou? O disjuntor, que no caso, até no nosso exemplo, nós não colocamos, né? Nós não colocamos o banheiro. Olha só, faltou o banheiro no nosso circuito aqui, tá? Vamos colocar o banheiro aqui nessa aplicação porque ele é muito importante. Nós temos o circuito do banheiro separado, tá? Nós temos 2, esse é obrigatório. Nós temos um circuito de tomadas do chuveiro, do banheiro, e nós temos o circuito do chuveiro separado. Sempre separado se você está fazendo uma instalação nova, tá certo? Então, o disjuntor necessário para fazer a ligação desse chuveiro seria no mínimo de 35 amperes, tá certo? No mínimo de 35 amperes. Então, nós temos o disjuntor de 35 amperes, tá certo?
Ah, beleza, e como é que nós fazemos isso? Lá no quadro de disjuntor, então nós vamos ter lá 35 amperes, nós temos o disjuntor. Vamos ter aqui o fase e o neutro. Como é que faz? O fase entra no disjuntor, sai do disjuntor e vai até o chuveiro. O neutro, esse rapaz aqui, ele vai normalmente direto para o chuveiro. Só que o chuveiro pode ficar apenas assim? Não. Esse chuveiro vai precisar de um aterramento, onde é ligado o aterramento no chuveiro. Pronto. Aqui está a ligação simples assim, básica do seu chuveiro, tá? Esse é o tipo convencional que a maioria das pessoas deixa de fazer a interligação, tá? Como nós fazemos a instalação de um chuveiro normalmente? Nós fazemos o quê? Vem lá do... Vamos falar aqui da Celesc, que é uma concessionária. A Celesc fornece 220 volts, tá? Esse 220 passa pelo medidor deles lá e entra na nossa casa. Vem lá fase e vem o neutro, tá certo? Isso vai para uma caixa de disjuntor na casa. Para passar da casa, nós vamos precisar de quê? De um DR. Entra nesse DR e sai desse DR e passa pelos disjuntores que nós precisamos, né? Então aqui está o neutro e aqui está o fase. Aí aqui está o disjuntor 35 amperes, que vai para onde? Vai para o meu consumo. Gente, isso é muito simples, mas tem muitas vezes que é negligenciado isso aqui. Tem pessoas que gostam de colocar disjuntor bifásico também, porém é necessário numa instalação aqui como essa, monofásico, né? Então nós passamos pelo DR e a distribuição depois tem o circuito 2, circuito 3, circuito 4. Fase do DR passa pelos disjuntores que interrompe a alimentação do seu circuito do seu consumo final, para onde o circuito vai indo. E o neutro, ele sai do DR e vai para todos os neutros dos pontos de consumo da sua casa. Tá certo? É assim que nós fazemos a ligação do chuveiro. Beleza? O chuveiro matado. Vamos para o próximo. Nós temos a torneira elétrica. Gente, o que é a torneira elétrica? A torneira elétrica é o mesmo princípio de funcionamento do chuveiro. Muitas vezes a torneira elétrica é tão forte quanto o chuveiro, tá? Então vamos lá novamente. Agora vamos fazer esse exemplo aqui utilizando o DR, tá? Então vem lá. Vamos usar a Celesc como a nossa concessionária, tá certo? 220 volts. Ela fornece os 220. Esses 220 vai entrar para o DR lá da caixinha de painel da nossa casa. Desse DR, vamos lá, saindo o neutro aqui e o fase está aqui, tá? Isso é um exemplo, beleza? Um exemplo. O fase, show de bola. O que nós temos agora? Nós temos a torneira elétrica. Torneira elétrica. A torneira elétrica já sabemos que tem que ter um aterramento. Ela precisa ter um aterramento. Então nós já aterramos a nossa torneira elétrica. O que nós precisamos agora? Nós precisamos de um neutro. Esse neutro vem diretamente para a torneira, beleza? Aqui tem um conector, mas no momento a gente está vendo o que é preciso para fazer a instalação da torneira elétrica, beleza? Esse fase vai direto lá? Não, o fase vai passar por um disjuntor. Então vamos lá, nós temos uma torneira elétrica de 5.500 watts. Qual que é a tensão de alimentação dessa torneira? Nós estamos com uma alimentação de 220. De quanto que é a alimentação dessa torneira? 220 nessa aplicação aqui. Então, nós temos uma tensão de 220 volts. Nós queremos saber o quê? Nós queremos saber a corrente.
quanto será necessário para fazer a alimentação, o que será necessário para fazer a alimentação, né, a interrupção desse consumo. Nós vamos fazer o que agora? Aquela conta que nós fizemos com o chuveiro. Simples assim. Vamos lá então? A torneira nós temos P dividido por V, que é igual a A, corrente. Nós temos o P, potência, 5.500 watts, dividido por 220, isso é igual a 25 amperes. Nós temos a corrente. Beleza? O cabeamento, nós sabemos que o cabeamento, nós vamos voltar lá. 23 amperes é o suficiente? Não. Nós vamos para o 28 amperes. Qual que é o cabo? 4 milímetros. 4 milímetros, show de bola. Nós sabemos que a fiação, cabo, é o 4 milímetros. O disjuntor nós vamos usar o quê? Um de 25 amperes. Está aqui 25 amperes, comercialmente 25 amperes nós encontraremos lá também. Disjuntor. Daí o que acontece? Esse rapazinho entra lá na torneira. Olha que simples que é. Simples. Aterramos a torneira, alimentamos diretamente com o neutro e interrompemos o circuito com um disjuntor de 25 amperes após o interruptor DR, tá certo? Então olha só que bacana aqui. Essa fiação ficou um cabo de 4 milímetros para fazer a alimentação. Show! Nós ligamos a nossa torneira elétrica. Vamos para o próximo requisito aqui que está pedindo. Fazendo, olha só que legal. Isso daqui é muito bacana, nós conversamos ontem, né? Muitas pessoas estão aí bem no conforto da cama e é necessário levantar da cama para fazer o desligamento da sua lâmpada no quarto. E isso é legal? Não, não é legal, né? Quando você está bem confortável, você não quer nem sair, nem se mexer. Então tá bom, como é que eu faço, Jefferson? Né? Na minha casa existe uma lâmpada. Vamos fazer aqui a simbologia. Vamos fazer um desenhozinho de uma lâmpada para ficar bem claro, tá som? Tá certo? Vamos lá. Aqui é a nossa lâmpada, olha, bem linda. Eu sou ótimo para desenho, né? Caramba, ainda bem que eu tenho outra profissão. Vamos lá de novo, vamos usar a Celesc como a nossa concessionária. 220 volts é a alimentação dela. Ela vai mandar uma alimentação lá para o nosso quadrinho, onde vai ter o nosso DR. E já comentamos o porquê do DR. Beleza? Na iluminação, vamos dizer que tem lá um disjuntor específico de 10 amperes para nossa iluminação. Esse disjuntor vai ter que alimentar. Vamos dizer assim, que aqui está o neutro, aqui está o fase, de novo. Um ladinho da lâmpada vai ser ligado o neutro, está ali. Lá na sua casa, hoje, existe um interruptor, que é uma chavinha. Como é que eu posso colocar aqui uma chavinha para vocês entenderem? Eu vou colocar assim, ó, uma chavinha. Essa chave aqui é o interruptor. Interruptor, tá certo? Que você liga e desliga lá na sua porta, tá certo? E como é que eu faço isso daqui? Para eu entender como é que isso aqui funciona, vamos dizer lá que ele tem um polo, dois polos e é mais ou menos assim, ó. Ele é ligado um polo na fase que vem do disjuntor, o outro polo ele vai alimentar a nossa lâmpada. Porém, esse interruptor aqui, ele está onde? Ele está lá longe, ele está lá na porta. Agora, para nós fazermos uma alimentação aqui, para esse interruptor funcionar, o que nós faremos? Interruptor simples, eu vou escrever aqui. Interruptor simples. Agora, para fazer uma alimentação para essa lâmpada apagar em 2 pontos, nós usaremos o que? Nós usaremos um interruptor
paralelo. Vou abreviar aqui. Interruptor paralelo. Quem é esse interruptor paralelo? Ele tem outro desenho, gente. Ó, eles são 3 parafusos atrás dele, tá? 3 parafusos. E como é que nós fazemos a ligação disso daqui? Ó, é simples. Acompanhe o desenho. O parafuso do meio do interruptor, ele vai ligado lá na sua lâmpada, de uma das teclas. As extremidades dos parafusos, tanto da sua cabeceira quanto lá da porta, as extremidades são ligadas assim, ó. Uma ponta liga na mesma ponta, a outra ponta liga na outra ponta. Beleza. Ah, Jefferson, mas falta ligar o parafusinho do meio da outra tecla lá da porta. Legal. O que nós fazemos com esse daqui? Lembra que nós precisamos de uma alimentação para alimentar, para ligar a lâmpada. Então, essa alimentação vem da onde? Vem lá do fase da iluminação. Pronto. Isso daqui é uma ligação onde que você consegue apagar e acender em 2 pontos diferentes da sua casa. Isso daqui é a ligação do interruptor paralelo. É difícil? Não, não é difícil. É simples, sim. Mas é fácil? Às vezes sim, às vezes não. Depende da situação. Tem muito cabimento dentro da tubulação, onde você tem dificuldade para passar esses cabos. Mas é simples. É aqui, são apenas 2 cabos a mais que você tem que colocar nesse circuito. E lá no ponto onde você quer que desligue também. Tá certo? Então nós matamos agora essa questão aqui que mandaram pra gente do interruptor da luz da cabeceira da cama. Vamos se mandaram mais alguma? Ah, mandaram o acendimento automático da iluminação do jardim ao anoitecer. Olha que legal. Esse daqui, gente, é muito bacana quando você tem lá um jardim que você consegue colocar uma iluminação legal na entrada da casa, na entrada da garagem, onde tem aquelas iluminaçãozinhas que ficam na parede, né? No muro. Então, o que é necessário aqui? Ó? Vamos colocar ali a Celesc novamente. Ela nos fornece 220 volts. Essa aqui é a concessionária nossa de Santa Catarina. Tá certo? Vai entrar lá o disjuntor aonde essa alimentação que vem lá da Celesc, no nosso DR, lá dentro da nossa casa, no painelzinho de disjuntor. Aqui vai sair o neutro, vai sair o fase. Nós precisamos ligar o quê? Nós precisamos ligar a nossa lâmpada. Para ligar a nossa lâmpada, nós precisamos de um neutro, a referência do nosso eletrodoméstico, do nosso circuito eletrônico, do nosso dispositivo de carga ser alimentado é o neutro. Sempre o neutro referenciado a gente tem um funcionamento. Se não tem neutro, ele não funciona, tá certo? Então, Jefferson, e agora o que eu faço? É simples, gente. Tem um dispositivo chamado relé fotocélula. Tá certo? Como é que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui ele tem um funcionamento bem bacana. Com a incidência de iluminação nesse dispositivo ali, ele faz a movimentação de um materialzinho, de um metal ou de um circuito eletrônico, tá? E a ausência da luz faz com que esse metal se movimente. E essa movimentação faz o desligamento. Então, olha só, lembra? Nós temos o nosso disjuntor da iluminação de 10 amperes. Vamos fazer um negocinho legal aqui. Sai desse disjuntor, vai entrar onde? Vou fazer um desenho bem descritivo aqui, ó. Esse relé fotocélula, ele tem assim, ó, relé fotocélula. Esse carinha aqui, ó, ele vai precisar de um fase. O fase vai entrar no fiozinho correspondente dele, tá? Eu vou trazer esse material aqui para nós também, para nós vermos quais são as colorações existentes aqui de fase e do restante do circuito, tá certo? Esse dispositivo aqui vai precisar de quê? Vai precisar de um neutro. Então aqui é o fase, vamos precisar de um neutro. Esse neutro, lembra? Todo dispositivo precisa de um neutro como referência. Então temos uma ponta de encontro aqui, onde ele vai ser ligado no neutro. O próximo é o C, de carga. Quem é a nossa carga? A nossa lâmpada. Então, é ligado
a carga na nossa carga, que é a lâmpada. Olha que simples de fazer isso. É simples ou não é? É simples. Vem a alimentação da Celeste que vai entrar no nosso quadro principal da nossa casa. Lá tem o nosso DR. Esse DR vai entrar fase neutro, vai sair fase neutro. Vai sair o neutro, vai geral para todos os componentes eletroeletrônicos da nossa casa. O fase vai sair para os disjuntores respectivos de cada circuito para proteger, né, todos os circuitos. E aqui entrou no disjuntor de alimentação da iluminação, 10 amperes. Saiu e alimentou o nosso relé fotocélula. Esse relé fotocélula precisa de um neutro, ele é ligado no neutro da saída do DR. E o carga desse relé fotocélula é ligado na carga, que é a iluminação que nós queremos. Cada relézinho aqui tem uma descrição de potência equivalente que ele suporta, mas a instalação dele é essa. Olha que simples. De novo, vamos lá. Celeste que oferece 220, entra no nosso painel geral, DR. A saída do DR tem o neutro e tem o fase. O neutro vai geral para todos os neutros dos eletrodomésticos da nossa casa, dos nossos circuitos. E o fase vai para os disjuntores de interrupção dos circuitos de alimentação. Na saída de cada disjuntor vai para cada circuito. Então esse disjuntor aqui é o da iluminação, que vai no fase do relé fotocélula para a iluminação lá da minha casa, lá do meu jardim. A carga é ligado na carga, que são as lâmpadas, o fio que vai ligar as lâmpadas. E o neutro vai ligado no neutro. Pronto! Mais um ponto sanado. É simples, simples. Tem encheção de linguiça? Não tem. É isso daqui. Não tem encheção de linguiça. Vem a alimentação, passa pelo dispositivo de proteção, passa pelo dispositivo de proteção e interrupção do circuito de manobra e vai para o nosso eletroeletrônico para fazer a alimentação da nossa carga. É simples? Demais. Se você tem alguma dúvida, está aqui. Esses são os nossos canais de atendimento, né, de procura. Se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar alguma necessidade sua que acha que a gente pode ajudar aqui, pode mandar para a gente. O nosso WhatsApp é esse, o nosso Instagram é esse, criando_autonomia. Pode chegar lá e conversar com a gente. Eu vou passar aqui, ó, antes da gente desligar, uma moça foi requisitada aí para a gente fazer uma exemplificação de algum eletrodoméstico de uso da casa ali, fora algum comentado. Então eu peguei aqui, ó, como é que identifica, né, a leitura dos circuitos de casa, né? Então isso aqui é um ferro de passar roupa e nós temos aqui a etiquetinha. Olha só que bacana. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Foco. Olha o que nós temos. Nós temos aqui, ó, a alimentação 220 volts, tá? Qual que é a potência desse ferro de passar? 1100 watts. É aqui que nós identificamos. Nós temos a tensão de alimentação e nós temos a potência dele, 1100 watts. É assim que nós achamos as informações que nós precisamos, tá certo? Outra coisa muito utilizada, tá aqui, ó, um secador de cabelo. Secador de cabelo aqui já fez muito sucesso aqui em casa. Dos petzinhos que vinha aqui, eu dava banho neles e limpava eles, secava eles com esse secador. Ótimo! Então vamos lá, ó. Aonde encontramos as informações? Esse aqui tá bem apagadinho, tá? Mas eu vou ver se eu consigo passar aqui, ó. Aqui nós temos aqui, bem apagadinho aqui, ó. Foca celular. Ali, ó, 220 a alimentação dele, 60 Hz. E nós temos a potência ali, ó, 2200 watts. É assim que nós encontramos as informações. Todo equipamento eletrodoméstico tem etiqueta de identificação. Então, indiferente qual seja, é só olhar, pegar e olhar e você vai ter o que você precisa para calcular o circuito desejado. Seja lá aqui a fotocélula, quantas lâmpadas você tem, a informação da lâmpada tem, as especificações técnicas dela, né? Aqui nós temos o circuito de alimentação da nossa tecla em paralelo do nosso quarto. E nós fizemos aqui também, nós fizemos a alimentação do que? Nós fizemos a alimentação da nossa torneira elétrica, onde nós fizemos a ligação do aterramento, nós fizemos a ligação do neutro, nós fizemos a alimentação e interrupção do fase do circuito de alimentação da torneira, onde passou pelo disjuntor. Nós mostramos aqui
como é que fez o cálculo para chegar aos dimensionamentos do circuito da torneira elétrica. Outro exemplo que foi passado, nós passamos aqui um circuito, o circuito de alimentação de uma residência sem banheiro. Tá aqui então o circuito separadinho, circuito 1, 2, 3, 4, com seus respectivos disjuntores para você identificar e você fazer a manobra para uma manutenção que você precisa. E aqui nós fizemos também o exemplo do chuveiro, como é que fazemos a ligação do chuveiro. Então vem lá, aqui exemplificando, mostrando aqui que o primeiro exemplo nós não usamos o DR, porque a maioria das residências não tem. Toda residência que nos chama para fazer uma manutenção, nós indicamos, recomendamos o dispositivo para fazer aumentar a segurança do circuito da residência. Então, nesse caso aqui eu coloquei 100 para vocês verem que também funciona, porém a gente tem que dimensionar muito bem o cabeamento e o disjuntor de proteção. Tá certo, gente? Muito obrigado. Espero que esse material tenha sido de grande valor para você. Preparamos com o maior carinho e o mais simples possível para que seja entendível para todo tipo de pessoa. Então, se você tiver alguma necessidade, entre em contato conosco, tá? Esse é o nosso canal. Eu vou colocar mais perto aqui para que você tenha a informação. Então tá aí, Criando Autonomia, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp é esse. Estamos ali para ajudar você. Um abraço, muito obrigado pela participação e nos vemos o mais breve possível. Até mais!